concurseiro, concurseira, eu, professora Ludmila Cruzoé, sigo com vocês então, conforme prometido, no nosso intensivão de língua portuguesa, preparatório aí para o concurso da Prefeitura de BH. Então nós vamos juntos trabalhar várias dicas para que você, meu aluno, possa ter um excelente resultado na prova de língua portuguesa. Em nosso encontro anterior, nossa abertura do curso, nós trabalhamos os tópicos do edital, né? Então demos uma pincelada geral em cada um dos tópicos para a gente entender melhor quais são os principais pontos a serem abordados em nossa prova. Lembrando sempre que eu vou chamar de nossa prova, nossa banca, nosso concurso, porque eu me envolvo no processo aí juntamente com você, meu aluno. Agora, na sequência, nós vamos trabalhar, eu escolhi para esta aula, algumas dicas de interpretação de textos. Então, na telinha comigo, vamos dar uma olhada então no que eu trouxe aqui para um primeiro momento. Pessoal, os enunciados, o que são enunciados? Os enunciados, gente, são os comandos que a prova traz, que a prova oferece lá. Esses enunciados, eles são o todo-poderoso. Eles é que vão definir qual será a postura que o candidato tem que tomar naquela questão. Lembrem-se de que, de modo geral, cada questão tem o seu próprio enunciado. Eu disse de modo geral porque às vezes acontece lá de vir instrução. Texto para as questões de 1 a 4. Então, você já sabe que aquele texto vai direcionar o seu trabalho em 4 questões e às vezes acontece também de trazer assim, nas questões de 1 a 4, assinale a alternativa correta. Então, já se posicionou o que você tem que fazer nas 4 primeiras questões. Então, pode acontecer de eu ter um comando válido para mais de uma questão, mas de modo geral, cada questão tem o seu próprio enunciado. O enunciado, então, ele é o todo-poderoso. Ele que vai dizer o que você pode ou não fazer naquela questão. Eu vou te dar uma informação aqui, não é bem uma informação, porque parece algo inédito. O que eu vou dizer não é nada inédito, entretanto, é de fundamental importância, pessoal. Veja bem, eu trabalho como professora de língua portuguesa desde o ano 2000, nós já estamos em 2015, então, este ano completam já 15 anos que eu trabalho com língua portuguesa. Eu me formei em 2002, mas comecei a trabalhar em sala de aula antes de me formar. E com relação a concursos, eu comecei a me especializar em concurso, a focar o meu trabalho em concurso já há quase 10 anos, pessoal. Quase uma década aí, focando o meu trabalho em analisar provas, questões de concursos públicos. Em todos esses anos, volta e meia, quando eu tenho a oportunidade de ter contato com algum aluno, ainda hoje eu escuto aquela velha história do "Ih, era para marcar certa, marquei errada", ou o contrário. Quando o aluno diz esse "ih", a gente já fala, poxa, alguma coisa saiu mal, alguma coisa deu errado, né? Então, pessoal, como que era para marcar certa e eu marquei errada? Se o enunciado dizia para mim que eu tinha que marcar a certa, ou o contrário, né? O enunciado dizia que eu tinha que marcar errada. Então, pessoal, o que eu vou dizer para vocês é algo que parece óbvio, mas é de fundamental importância. Leia o enunciado com um pouco mais de calma. Eu sei que o tempo é um grande desafio na prova, né? Tem que trabalhar em pouco tempo muitas questões, muitas disciplinas. Tem que tomar cuidado com o tempo, isso é fato. Entretanto, dedique um tempo especial à análise do enunciado. Parece que o candidato tem muita pressa em ler a alternativa A, por exemplo. O olho pula para a alternativa A sem ter interpretado a pergunta primeiro e isso pode comprometer a sua resposta. Então, você vai ler a pergunta como se aquela prova fosse uma prova aberta, como se não tivessem alternativas. Leia a pergunta, compreenda, interprete a pergunta antes de ter uma pressa de ler a alternativa A. A resposta é consequência de uma leitura bem feita do enunciado. Então, as bancas começam a cobrar do candidato a capacidade de interpretação nas próprias questões, no próprio enunciado. Quando você for ler, circule as palavras importantes. Olha lá no nosso material, as palavras que eu chamei, pessoal, de palavras-chave. Então, o que é uma palavra-chave? Palavra-chave, então, é aquela palavra que vai ser de fundamental importância, é a palavra importante que vai conduzir a maneira como eu tenho que me comportar. Então, para não cair nessa história de falar, "ih, era para marcar certa, marquei errada", ou o contrário, né? Então, a palavra-chave, ela vai nos ajudar a perceber o que a gente tem que fazer. Então, de repente, tem lá, todas as alternativas apresentam palavras que foram escritas corretamente, menos uma. Então, veja bem, se todas apresentam palavras que foram escritas corretamente, menos uma, a palavra-chave aqui para mim não é o corretamente, não é? E sim o menos uma, quer dizer que eu vou na exceção. Todas foram corretas, menos uma. Então, eu vou na exceção, eu vou na que está incorreta.
Então, circule a palavra-chave, mande o comando para o seu cérebro para que ele possa te obedecer. Então, a gente tem ali uma PNL, que é a Programação Neurolinguística, né? Então, o Dr. Laí Ribeiro é um especialista em neurociência, em PNL, e o que ele diz pra gente? Uma coisa óbvia, que o nosso cérebro faz aquilo que a gente manda que ele faça. Então, se você não mandou para ele o comando de que você tem que marcar a errada, ou de que você tem que marcar a certa, ele não vai te obedecer, né? Então, circule a palavra-chave, a palavra principal do enunciado, pense, mande o comando. Aqui eu vou marcar, aqui a palavra estiver escrita incorretamente. Pronto, agora eu estou pronto para procurar isso, tá? Então, a palavra-chave é isso. Não só palavras como todas, menos, exceto, correto, incorreto. Além dessas palavras, nós temos também outro tipo de palavra-chave que no decorrer do nosso curso, nesta aula eu vou mostrar algumas para vocês que ajudam bastante no enunciado. Então, a gente tem que ficar de olho nessas palavras. Então, a dica é essa. Parece óbvio, mas é importantíssimo. Circule a palavra-chave, manda o comando para você se comportar de acordo com esse comando, e aí sim você está pronto para ler a alternativa A, tá? Isso parece bobagem, mas não é. Além disso, pessoal, além dessas palavras-chave, né, que são palavras como todos, exceto, menos e por aí vai, observe que no decorrer de todo o nosso curso, eu vou colocar frequentemente esse xizinho aqui pra gente. Esse xizinho que nós vamos ler como versus, né? É aquele x em que a gente confronta duas coisas. Aqui eu estou confrontando a análise totalitária versus análise fragmentada. O que é isso, pessoal? A análise totalitária é quando a questão te manda considerar todo o texto base. A análise fragmentada é quando ela manda você considerar apenas um pedaço, um fragmento. Então, fragmento é trecho, é pedaço do texto. Então, muito cuidado com isso. Uma dica importantíssima de interpretação de texto. Então, você lê um texto e aí veio a questão que diz assim: após a leitura do texto, analise as afirmativas a seguir e marque a correta. Então, após a leitura do texto, isso é uma análise totalitária. Você vai levar em consideração todas as informações que o texto traz. Mas eu já vi situação que é assim. Por exemplo, trouxe um texto lá de 4 parágrafos, um exemplo. No primeiro parágrafo, é só uma situação hipotética aqui, vamos imaginar uma situação. Depois eu mostro isso na prática para vocês. Então, trouxe um texto lá de 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, ele situou o leitor de que ele vai falar sobre pena de morte, por exemplo. No segundo parágrafo, ele apresenta os argumentos dele contrários à pena de morte. Então, no primeiro parágrafo, ele situa o assunto, você percebe que o texto vai falar sobre pena de morte. No segundo parágrafo, o texto se posiciona, ele toma um posicionamento contrário à pena de morte. No terceiro parágrafo, ele traz argumentos de outras pessoas, não dele, que são favoráveis à pena de morte. Ele traz esses argumentos para o texto para poder contrapor. A gente chama isso de contra-argumento. Contra-argumento, aquilo que eu já imagino que eu vou fazer um texto contra a pena de morte, eu imagino os argumentos das pessoas que são favoráveis, trago esses argumentos para o texto para eu jogar por terra esses argumentos, para eu provar que esses argumentos não são válidos por algum motivo. Então eu trabalho com contra-argumento. E no quarto parágrafo eu faço o fechamento do texto, concluindo lá, reforçando essa ideia de ser contra a pena de morte. Aí eis que a questão diz: no terceiro parágrafo, observe, no terceiro parágrafo, então não é mais o texto inteiro, é o terceiro parágrafo. Então você está numa prova, viu essa questão? Você vai circular lá, terceiro parágrafo. E se possível, leia novamente o terceiro parágrafo. Podemos perceber posicionamentos favoráveis à pena de morte. Aí o aluno apressado falou: opa, o texto é contra a pena de morte, essa está errada. Pessoal, de fato, o texto foi contra, né, esse texto que eu criei essa hipótese aqui para vocês, mas no terceiro parágrafo, ele trouxe posicionamentos favoráveis com alguma intenção. Mas a questão dizia apenas que no terceiro parágrafo existiam argumentos favoráveis, verdadeiro para essa situação que eu criei aqui, tá? Então, muito cuidado. Essa é a diferença, então, entre a análise totalitária, em que eu tenho que considerar todo o texto. Se lá falar que o texto é favorável à pena de morte, não. A análise totalitária do texto é de ser contrário. Mas na análise fragmentada, se o fragmento que ele focou foi especificamente o terceiro parágrafo, aí sim o terceiro parágrafo pode ser favorável, trazer argumentos favoráveis, claro que com alguma intenção por trás disso. Não porque o autor foi incoerente, né? Porque ele tinha alguma intenção, de repente, de contrapor. Então a gente chama isso de quê? Contra-argumento. É quando eu trago o argumento do outro para eu jogar por terra esse argumento, para eu acabar com esse tipo de pensamento, beleza? Então, primeira dica é observar isso. Se aquela questão quer que eu faça uma análise totalitária do texto ou se é uma análise fragmentada. E às vezes, tomem cuidado, porque
de repente colocou a análise fragmentada, mas não tem como desassociar, separá-la, né, do restante do texto. Então tem que olhar. Se lá falasse assim, ó, no terceiro parágrafo existem argumentos favoráveis à pena de morte, nós vemos que beleza. Se ela falar, no terceiro parágrafo há uma incoerência com o restante do texto. Então agora é uma análise fragmentada que tem que ser comparada com o restante do texto. Nesse caso não haveria incoerência. Então muito cuidado. Há momentos em que é uma análise totalitária, há momentos em que é uma análise fragmentada e há momentos em que a análise é aparentemente fragmentada, mas para eu contrapor com o restante do texto. Fique atento a isso aí, tranquilo? Na sequência agora na telinha, nós temos lá então palavras que eu chamei de fundamentais. Pessoal, elas são fundamentais porque a pior coisa em uma prova é ter que chutar uma questão por causa de uma palavrinha do enunciado que você não conhece o significado, né? Não pode olhar no dicionário, não pode consultar o Google, não pode pedir ajuda aos universitários. Então, o aluno fala, poxa, eu não sei essa palavra, eu vou ter que chutar a questão. Aluno meu não vai ter que chutar a questão. Por quê? Porque a gente pegou aqui, a gente, que eu digo que na verdade eu mesma. Então, eu trouxe, é porque de modo geral os professores, né, nós fazemos isso, por isso que eu falei é um agente, mas enfim. Eu procurei trazer para vocês palavras que aparecem com frequência nas provas de concursos. Claro que agora eu estou focando o meu trabalho especialmente na FUMARC, que é a nossa banca organizadora, sobre a qual, como eu prometi, eu vou dar mais detalhes em outras aulas. Mas outras bancas além da FUMARC também trazem essas palavrinhas. Olha só, são palavras do momento, são modismos, são palavras da moda, que aparecem com frequência nos enunciados. Pessoal, inferir. Então, de repente, você acabou de ler o texto e vem lá. Após a leitura do texto, é correto inferir que... O aluno fala, nossa, eu não sei o que é inferir, vou ter que chutar. Não, não vai ter que chutar. Você sabe o que é inferir, se não sabia, vai saber agora. Inferir nada mais é que deduzir, que concluir. E nós temos um outro verbo aqui equivalente, também muito comum nas provas, depreender, tá? Então, inferir é sinônimo, é a mesma coisa de depreender, e ambos significam concluir, deduzir. Então, após a leitura do texto, o que eu posso inferir, o que eu posso depreender, ou seja, o que eu posso concluir, o que eu posso deduzir da leitura feita do texto. Esse verbo, pessoal, tome nota, ele tem um substantivo equivalente, que é inferência. Então, se inferir significa deduzir, concluir, então inferência é dedução, é conclusão, tá? Então, qual inferência que eu posso fazer do texto? Qual a dedução, qual a conclusão a que o texto me permite chegar, beleza? Na sequência lá, a palavrinha recorrente. Uma coisa recorrente, pessoal, é uma coisa frequente, é uma coisa constante. Então, aparece lá, por exemplo, no texto é recorrente a presença de adjetivos. Aí, de repente, a aluno fala, poxa, como assim? Será que está dizendo que aparece muito, ou que tem ausência? Então, você já sabe, recorrente é uma coisa frequente, constante. Então, se falar que no texto é recorrente a presença de adjetivos, é isso. Se eles aparecem com muita constância, com muita frequência, beleza? O que mais que nós temos lá? Vocábulo. Pessoal, o vocábulo é um sinônimo culto para a palavra palavra, tá? Então, de repente, apareceu lá, assinale a alternativa na qual a palavra foi escrita incorretamente. De repente, a banca prefere dizer, assinale a alternativa na qual o vocábulo foi escrito incorretamente. Então, vocábulo é sinônimo de palavra, beleza? Na sequência, temos semântica. Semântica também tem aparecido com muita frequência nas provas. Semântica é o sentido, é o significado, tá? Então, um macetezinho bobo aqui, mas só para ajudar. S de semântica, S de sentido, S de significado. Então, se aparecer lá, assinale a alternativa na qual a semântica da palavra não foi bem analisada, na qual o sentido, na qual o significado da palavra não foi bem analisado. Da palavra semântica, nós temos a expressão campo semântico. Observem que campo dá uma ideia de uma coisa mais ampla, não é? Então, campo semântico tem a ver, então, com o sentido, com o significado, mas é uma coisa mais ampla. Por exemplo, se eu pego a palavra blusa e a palavra jaqueta, não são palavras sinônimas, não é verdade? Mas elas pertencem ao mesmo campo semântico. Elas têm alguma semelhança no seu significado. Tanto blusa quanto jaqueta são peças que eu uso para me vestir e que eu me visto nessa parte aqui do corpo, não é? Então, blusa e jaqueta pertencem ao mesmo campo semântico. Então, semântica é o sentido, é o significado. Campo semântico é algo mais amplo, é quando as palavras têm alguma semelhança no sentido, no significado delas. Então, se eu falo maçã, pera, banana, uva, abacaxi, são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. São todas frutas. Agora, se eu estou falando de maçã, pera, banana, melão, abacaxi, e eu falo jaqueta, fugiu do campo semântico, não pertence mais ao mesmo campo semântico. Na sequência lá, uma palavra importantíssima
em língua portuguesa. Não necessariamente no sentido de você saber o significado dela, claro que tem que saber também, mas de você não se esquecer dela jamais. Pessoal, em língua portuguesa, quase tudo é determinado pelo contexto. O que é contexto? Contexto é a própria situação. Então, por exemplo, às vezes alguém te pergunta assim, você seria capaz de mentir? Aí você responde, depende do contexto. Quer dizer, depende do momento, depende da circunstância, depende da situação. Então, galera, contexto é situação. No caso de língua portuguesa, a situação de comunicação, a situação comunicativa, a situação comunicacional. Então, uma palavra pode ter um sentido em um contexto e esta mesma palavra pode ter um outro sentido em outro contexto. Então, lembrem-se de que as provas de língua portuguesa nos concursos, e a FUMARC não é diferente disso, cada vez mais são contextualizadas. Não é para eu decorar o significado de uma palavra, é para eu aplicar o significado àquele contexto. Vou começar dando um exemplo bem elementar, depois a gente aprofunda. Se eu pego uma palavra como, por exemplo, blusa. Perdão, não, blusa não. Vamos pegar laranja. Tem laranja fruta, né, que seria o mais comum pensar nisso, mas tem laranja, daquela expressão de que ele usou um laranja para colocar o nome da firma. Então, laranja, quer dizer, a pessoa põe em nome de outra pessoa a firma dela por algum motivo, né, geralmente por causa de impostos, de fiscalização, a gente fala, ele foi o laranja dessa operação. Então, olha só, como que eu vou saber se era laranja fruta ou se era laranja essa pessoa que empresta o nome em uma operação geralmente fraudulenta e ilegal? Pelo contexto. Então, contexto é que vai me dizer isso. Beleza? Tranquilo? Então, contexto é a situação. Jamais se esqueça desta palavrinha. Permaneça comigo na telinha. Vamos na sequência ver o que mais que nós temos. Agora, pessoal, nós vamos falar de gramática contextualizada. Ou seja, a prova cobra sim o meu conhecimento gramatical, mas ela cobra dentro de um contexto. Às vezes eu ouço alunos que saem de provas e dizem assim, não caiu gramática, professora, foi só texto. Aí eu me preocupo quando eu ouço isso, porque eu penso, o aluno não percebeu, então, a malíciazinha ali na questão. Então, é que a gramática, ela continua sim sendo cobrada. Por isso a gente tem essas dicas todas de gramáticas aqui. Não faria sentido o edital trazer lá fonologia, fonética, sintaxe, oração, frase, período, classe de palavras, crase, e não cobrar nada disso. É que, geralmente, essa cobrança é feita de maneira contextualizada. A prova te oferece um texto, um contexto, então uma frase é um contexto, o texto é um contexto, o enunciado é um contexto, para ali dentro a gente analisar a gramática, tá? Então, na telinha, pessoal, eu trouxe para vocês o valor semântico. Já sabemos, então, que semântica é o sentido, é o significado de algumas preposições e de algumas conjunções. Então, uma dica muito importante que a gente vai ver aqui no início do curso, não vá para uma prova de concurso, qualquer que seja a banca, inclusive, claro, a nossa, que é a FUMARC, sem dominar conjunções e preposições. Eu brinco que se você tiver que revisar algo na véspera da prova, revisar, não é querer aprender, né? Conjunções e preposições. Conjunções e preposições são as princesinhas, são as queridinhas das bancas. Então, conjunções e preposições são palavrinhas que ligam, que relacionam outras palavras, e as provas adoram saber qual o valor semântico, qual o sentido que elas têm naquele contexto específico. Então, aqui eu relacionei para vocês algumas palavras. Então, em vermelho estão as preposições e as conjunções que são frequentemente cobradas, e no preto nós temos a semântica delas. Cuidado, que aqui são apenas dicas, porque como eu acabei de falar, depende do contexto, né? E aqui eu não pus o contexto por enquanto para vocês. Mas, pessoal, de modo geral, uma dica, não é isso aqui é dica, é macete, não é regrinha ainda. A palavra que pode ter vários sentidos. A palavra que, ela é tão ampla de significados que tem gramáticas que trazem um capítulo só para ela. Valores ou usos especiais da palavra que. Tem gramática que traz um capítulo só para essa palavrinha. Então, eu não posso ser ingênuo de achar, a professora falou que a palavra que indica consequência. Então, toda vez eu vou marcar isso. Não é assim. Tem que olhar o contexto, tá? Aqui é só um macete, uma dica, que de modo geral, nas provas da FUMARC, quando a palavra que é explorada em seu valor semântico, em seu sentido, o valor semântico é de consequência. Então, eu sugiro que à medida que eu for explicando aqui, você vá registrando aí os exemplos que eu vou falar, tá? Então, anote aí um exemplo. Choveu tanto que as ruas estão alagadas. Veja bem, esse pedacinho introduzido pela palavra que, então não é só a palavra que, é a estrutura que ela introduz.
que as ruas estão alagadas. Isso aqui, pessoal, é a consequência de ter chovido tanto. Então, gente, tome nota, consequência é o resultado, é o efeito. Qual que foi o resultado? Qual que foi o efeito de ter chovido tanto? As ruas ficaram alagadas. Então, consequência é o resultado, é o efeito. Essa palavrinha que, então, tradicionalmente nas questões da FUMARC, ela introduz ali um valor de consequência, beleza? Na sequência agora, vamos falar de um valor parecido, mas não igual, muito confundido com consequência, que é o valor de causa. Nós temos com frequência as palavras porque e por indicando causa. Por exemplo, se no lugar de falar choveu tanto que as ruas ficaram alagadas, se eu dissesse por ter chovido tanto, as ruas ficaram alagadas. Observe, essa palavrinha por introduziu agora a causa. Por ter chovido tanto. Ter chovido tanto, então, foi a causa que provocou o alagamento das ruas. Então, aqui eu tenho a causa. Um macete para não confundir causa com consequência, qual que é? Eu já falei que consequência é o efeito, é o resultado. Galera, tem jeito de buscar o resultado do concurso sem antes ter feito o concurso? Tem jeito de buscar o resultado de um exame sem antes ter feito esse exame? Não tem jeito. Então, lembrem-se de que consequência é o resultado, é o efeito. Então, consequência é aquilo que vem depois. Causa é aquilo que vem primeiro, é aquilo que provoca, que motiva algo. Então, veja bem, eu tenho duas informações. Uma de que choveu tanto, a outra de que as ruas estão alagadas. O que aconteceu primeiro? Primeiro choveu tanto, né? Então, aqui nesse pedacinho que falar de choveu tanto, é a causa. Depois, no pedacinho que falou lá que as ruas ficaram alagadas, é então a consequência. Então, choveu tanto que as ruas ficaram alagadas depois de ter chovido tanto, então aqui eu tenho a consequência. Por ter chovido tanto, as ruas ficaram alagadas. Então, primeiro choveu tanto, aqui eu tenho a causa. Tranquilo? Na telinha mais uma vez. Vamos ver agora a finalidade. Finalidade, pessoal, tome nota, põe aí uma dica, é o objetivo, é a meta. Então, tradicionalmente, nós temos a palavrinha para, indicando finalidade. Então, eu estou estudando tanto para passar no concurso da Prefeitura de BH. Então, para passar no concurso da Prefeitura de BH, é a minha finalidade, é o meu objetivo ao estar estudando tanto, é a minha meta. Quando, tradicionalmente, indicando tempo. Quando você chegou, eu já havia saído. Então, em que momento que eu já havia saído? Quando você chegou. A palavrinha até indicando lugar. Por exemplo, irei até Belo Horizonte fazer a prova. Vamos supor que você seja do interior de Minas e você tem a intenção de se mudar para a capital, quer fazer o concurso da prefeitura, mas as provas serão aplicadas só na capital. Então você diz, irei até BH fazer a prova. Então, irei até BH é o lugar aonde irei, beleza? Por falar em interior, na aula anterior, eu comentei que eu sou de Minas, né? Embora não more mais em Minas, morro de saudade das minhas Minas Gerais, mas não falei de onde. Então, uma suposta curiosidade do meu aluno, irei satisfazer essa curiosidade. Eu sou de uma cidade chamada Montes Claros, conhece? Fica no norte de Minas Gerais, a aproximadamente 420 quilômetros da capital mineira. Então, Montes Claros, esta é a minha terra natal. Um beijo especial aí, se tiver algum aluno de Montes Claros me ouvindo, me assistindo nesse momento. Se não, um beijo para a galera da capital, sem problema algum. Na telinha agora, vamos trabalhar, professora, vamos lá. Temos também, pessoal, conclusão. Conclusão é a dedução. Então, se eu digo assim, ó, ele estudou bastante, portanto, será aprovado. Portanto, será aprovado é uma conclusão, é uma dedução minha de que algo vai acontecer, né? Já que ele estudou bastante. Porém, é uma adversidade, de modo geral. Põe aí, tome nota que a adversidade é um contraste, é uma oposição de ideias. Então, o que é adversidade? É um contraste, é uma oposição de ideias. Vou dar um exemplo que não vai se encaixar no meu aluno, só a título de exemplificação mesmo. Ele estudou bastante, porém não foi aprovado. Então, observe, geralmente quem estuda bastante é aprovado. Agora eu vou quebrar essa expectativa quando eu coloco um porém. Ele estudou bastante, porém, você já fala, ai, não deve ter dado certo, né? Então, porém é uma palavrinha que quebra a expectativa anterior, por isso uma adversidade. É um contraste, é uma oposição de ideias. Na telinha agora, a palavrinha com indicando companhia. Quando eu falo, ele saiu com os amigos. Então, com os amigos é a companhia, tá? Beleza? E agora, pessoal, nós temos um confronto entre o ser real, lembra que eu falei que volta e meia no nosso curso, você vai ver esse xizinho de versos, né? De confronto. E o ser de papel, que não podem ser confundidos. Puxe uma seta aí de ser real para autor
e ser de papel para narrador. Pessoal, em vários textos narrativos, estamos falando agora de textos narrativos, nós temos a presença do narrador, aquele ser que vai conduzir o enredo, a trama. Esse ser é o narrador, ele é um ser de papel. O ser real é o autor. Então, cuidado para não confundir isso, porque nós vamos ver modelo de questões em que teve pegadinha com isso. Aí, às vezes, ela não pensa, poxa, professora, tinham duas respostas aqui. Depende, às vezes a palavrinha autor e narrador muda tudo. Por exemplo, eu vou ler um livro de Machado de Assis. Machado de Assis é o ser real, não é mesmo que ele já morreu, mas é o ser real, ele existiu, ele foi o autor que escreveu o livro. Esse autor, esse ser real, Machado de Assis, ele dá voz a um narrador, que é então um ser de papel, para esse narrador conduzir a trama, o enredo, a narrativa. Então, de repente, o narrador começa um diálogo com o leitor. É o narrador que está fazendo esse diálogo com o leitor, não é Machado de Assis. Porque Machado de Assis já morreu, não podia estar dialogando mais, né? Mas o narrador dele, ele se eterniza lá na obra. Então não vamos confundir. O ser real é o autor, que é por ser real de carne e osso, ele não é imortal, né? Ele morre. Mas ele deixa a imortalidade dele na obra. Então Machado de Assis, ele se imortalizou na obra dele através dos narradores que continuam conduzindo as suas narrativas. Esse é o ser de papel. Já já eu mostro na questão como que isso funciona. Então, nós chamamos isso de as vozes do texto. Então, o autor, ele dá voz ao narrador, ele dá voz aos personagens. Então, as vozes do texto são conduzidas pelos personagens, pelo narrador e por aí vai. Alguns narradores são, inclusive, narradores personagens, né? Então, o narrador personagem, quando ele participa daquilo que ele está contando. E tem uns que não são personagens, são só observadores. Mas tudo isso é a voz do texto. Tranquilo? E agora, pessoal, para fecharmos esse encontro, continue na telinha comigo, nós vamos ver modelo de questões, tá? Bom, antes da questão, só explicando melhor, caso não tenha ficado claro. Então, o narrador personagem, ele participa da história. O narrador observador, ele só observa, eu brinco que é o fofoqueiro. O narrador observador é o fofoqueiro, ele observa coisas do outro e conta. E o narrador personagem, não, ele conta algo da vida dele, ele participou daquela história. Então, se eu estou conduzindo um texto e conto lá no texto como que foi o meu Natal, eu sou o narrador personagem. Se eu conto o que os meus vizinhos aprontaram, eu sou o narrador observador fofoqueiro, beleza? Na telinha mais uma vez, vamos ver então um modelinho de questões. No período, demorará, mas não importa o quanto demore para termos um final feliz. Mas é para, então você está na prova neste momento, vamos simular, vamos imaginar que você esteja na prova agora. Palavra-chave aqui pra gente, mas e para. Estabelecem relações de sentido, então eu vou buscar o sentido dessas palavras. Outra palavra-chave aqui pra mim, sentido. Que indicam respectivamente, outra palavra-chave. Então, observem que um enunciado, galera, pode ter sem problema algum mais de uma palavra-chave. Aqui eu tenho que buscar o sentido das palavras mas e para, respectivamente. Então, primeiro mas, depois o para. Vamos lá? Demorará, mas não importa o quanto demore. Gente, de modo geral, nós seres humanos somos imediatistas. A gente tem pressa de ver as coisas acontecendo. Então, quando eu falo demorará, mas não importa o quanto demore, esse mas quebrou a expectativa anterior. Porque, de modo geral, quando vai demorar, a gente fala, então desisto, né? Ele vai mostrar que não importa, ele não vai desistir. Então, esse mas quebra a expectativa. Portanto, nesta questão, bastou a gente olhar para o mas para a gente saber classificar. Ó. O mas não é de conclusão. Dica, anota lá. Conclusão, de modo geral, é a palavrinha portanto, tá? Então, de modo geral, a palavra que indica conclusão é o portanto. Explicação, de modo geral, é a palavrinha pois, beleza? Claro que estou falando de modo geral. Então, é muito comum a gente ter a palavra portanto para indicar conclusão e a palavra pois para uma explicação. Então, olha aqui na letra B, explicação, né? Então, vamos eliminar também. O mas, ele não é de conclusão, o mas também não é de explicação. Eu não estou concluindo nada ali, eu não estou explicando nada ali. Vamos pular a C, né? Já volta na C. Causa aparece aqui duas vezes, o mas também não é de causa. De modo geral, nós temos causa na palavra porquê, na palavra por, né? Então, o motivo de eu marcar a letra C, ó, então a minha resposta aqui nessa questão é a letra C, está na palavrinha oposição. O mas quebra a expectativa, é um confronto, é uma oposição. Também poderia ter aqui adversidade. Então, oposição, contraste, adversidade, tá? Demorará, mas não importa o quanto demore. E, geralmente a gente se incomoda com essa demora. Por isso é uma oposição. E aí, para confirmar realmente a letra C, nós temos agora, não importa o quanto demore, para termos um final feliz. Então, termos um final feliz é a minha finalidade,
é o meu objetivo em ficar esperando ainda que demore, porque eu tenho esse objetivo, essa finalidade de ter um final feliz. E, portanto, a alternativa C é a nossa resposta aqui, tá? Então, mas é uma palavrinha de contraste, de oposição, de adversidade. E para é uma palavrinha de finalidade. Tranquilo? Na sequência, pode continuar aí na tela, vamos fechar agora com mais duas questões. Utilize o texto abaixo para responder as questões 2 e 3. No conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, um certo dia, o pai da família resolve dar adeus aos seus familiares e ver no rio em uma canoa. Circule conto e circule Guimarães Rosa, aqui só com uma curiosidade para lembrar. O conto, de modo geral, é um texto que fala de alguma coisa fictícia, ficção, tá? Fictícia significa que não é real. Então, geralmente, o conto é algo que não é real, é uma historinha criada. Então essa tipologia aí, conto, esse gênero aí, é para algo fictício, tá? O que não é real. E Guimarães Rosa já é um ser real, é o autor. Então, um ser real, um autor, Guimarães Rosa, ele criou uma história, né? Um conto. Vamos lá. Agora vamos ao conto. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou. Cê vai, ou cê fique, você nunca volte. Vamos lá. Número 2. A presença do pronome possessivo em nossa mãe indica, letra A, inclusão do leitor. Galera, quando lá no conto aparece a expressão nossa mãe, quer dizer que é a mãe dos personagens da historinha mais a mãe do leitor? Claro que não, né? Então, eliminamos a alternativa A. Alternativa A. Cuidado. Em alguns textos, esse nosso pode ser a inclusão do leitor. Vamos supor, não em contos, por isso é importante. Dica, lembra de palavra-chave, circula lá o nome do autor, porque ele pode te ajudar, e circula o gênero textual. Conto é um texto fictício. Vamos supor que fosse um texto de opinião sobre o Brasil no momento. Aí eu escrevo, nosso país está passando por problemas políticos. Nosso país. Então, é a inclusão do leitor. Eu estou escrevendo para um público brasileiro, beleza? Então, nesse contexto, o nosso não é a inclusão do leitor. Não é a mãe lá dos personagens da historinha, mas a mãe do leitor, não é? Não deu. B, que o narrador não fala só de si. Veja bem, que o narrador, circula aqui narrador, não fala só de si. Beleza, está correta. Esta é a nossa resposta, a alternativa B. O narrador não fala só dele. Ele fala dele e da mãe de mais alguém, que não é o leitor, né? Por isso ele pôs no plural nossa mãe. Então ele não fala só de si. Está certa por causa da palavra narrador. Aí, quando o aluno chega na C, ele toma um susto. Porque, poxa, professora, se o narrador está falando dele, é a inclusão do autor? Não, galera, tá vendo a importância de diferenciar o ser real do ser de papel? Não é a inclusão do autor. Não é a mãe de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa deu voz a um narrador, e aí a mãe do narrador com a mãe dos demais personagens. Então, só vou eliminar a letra C por causa de uma palavrinha. Inclusão do autor. Se fosse inclusão do narrador, aí sim a letra C estaria também correta. Não podem ser duas corretas, né? Por isso a banca não errou aí. B, tratamento irônico? Não, ele está sendo irônico quando ele fala nossa mãe. É a mãe deles mesmo, né? Sem ironia alguma. E falha gramatical? Qual o problema de falar nossa mãe, né? Sem problema. Portanto, a alternativa B, beleza? E agora, para a gente fechar, a última questão, o vocábulo. Lembra que eu dei a dica lá, o que é vocábulo? Vocábulo é palavra, né? Então, vamos lá mais uma vez. O vocábulo, a palavra bramou, pode ser entendido como sinônimo de. Pessoal, é aqui que o aluno toma um susto. Professora, eu tenho que ser um dicionário ambulante? Eu tenho que decorar o dicionário e saber o que é bramou? Eu não sei, vou chutar. Não é assim. Você vai olhar o contexto. Vamos lá, veja bem. Primeira dica para esta questão. De cara aqui, você tem que ser capaz de eliminar a B e a E. Por quê, pessoal? A B diz questionou. Questionar é perguntar. Perguntar é indagar. Então, tome nota que as alternativas B e E, elas são sinônimas. Quando eu pergunto algo, eu questiono algo, eu indago algo. Questionar e indagar são sinônimos, os dois significam perguntar. Então, se eu marcasse a B, eu tinha que marcar E. Se eu marcar E, eu tinha que marcar B. Não posso marcar duas, né? Só posso marcar uma, então eu elimino. Dica importante, então. Você está na prova, descobriu lá duas alternativas sinônimas. Elimina as duas, porque você não pode marcar as duas. Tranquilo? Beleza?
Agora sobraram aqui, berrou, sussurrou e gesticulou. Por eliminação, nós vamos eliminar agora, nós vamos eliminar, mas enfim, gesticulou. Galera, gesticular é fazer gesto. Se ele tivesse feito algum gesto, o texto tinha que dizer. Então a mãe apontando o dedo, pronto, é um gesto, mas ela não disse isso, então a gente vai eliminar, tá? Não pode ser gesticulou. A mãe, ela bramou. Então, o que é bramar? É berrar ou sussurrar? Agora são duas antônimas. Berrar é gritar. E sussurrar é falar mansinho. Veja bem, pessoal, o pai de família estava indo embora. Vamos voltar lá rapidão comigo, ó. Olha o contexto lá. Você vai, ou você fique, você nunca volte. Imagine a mãe falando, você nunca volte. Ela vai sussurrar, você vai, ou você fique. Você nunca volte. Sussurrar é isso. Vocês quase não me ouviram aí, porque sussurrar é isso, falar manso, baixinho. Claro que não, né, pessoal? Então não pode ser sussurrou, portanto é a alternativa A. A mãe berrou, a mãe gritou. Tranquilo? Beleza? Então, essas são as principais dicas de interpretação de texto. Não perca, porque tem continuação dessa aula. Tem mais dica na aula seguinte. Aguardo você. Bons estudos e até lá.